Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. O nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador vive, reina e governa. E a nossa oração hoje é para que Ele governe as nossas vidas. Não importa em que ponto você esteja da sua vida, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte e venceu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é o dia que o Senhor preparou para poder derramar o seu amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje a misericórdia do Senhor está se renovando sobre cada um de nós. E a Bíblia nos conta, num registro de Mateus capítulo 28, versículo 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos.
Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem que eu quero que você guarde no coração nesse dia. A ressurreição do Filho de Deus, o cumprimento da grande missão que ele tinha de resgatar a humanidade da perdição eterna e conduzi-los para a vida eterna ao lado de Deus. E a grande comissão que ele deixou para os seus seguidores. A tarefa de ir fazer discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Os dias de alegria, os dias em que comemoramos uma conquista, alcançamos alguma vitória, o dia em que as coisas vão bem, as coisas dão certo, o dia em que nos alegramos com o nascimento de um filho, de um sobrinho, de um neto, mas também os dias em que nos entristecemos, porque precisamos despedir de alguém que tanto amamos. Os dias em que perdemos a fonte do nosso sustento. O dia que precisamos ficar com as portas abaixadas, sem saber o que vai acontecer amanhã. O dia em que às vezes somos esquecidos. O dia em que às vezes somos deixados. O dia em que somos traídos, enganados. Ele está conosco. Ele se entristece conosco. Ele chora conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele cumpriu a sua promessa. Ele tem estado conosco ao longo de todos esses anos. Ele está conosco, porque ele disse que estaria. Às vezes não conseguimos sentir e talvez muito menos perceber, mas ele está conosco. Nos momentos de glória e de vitória, mas também nos momentos de fracasso, nos momentos de fraqueza, quando todas as nossas forças não são suficientes para vencermos o mal, para vencermos o pecado, para vencermos o nosso eu que às vezes nos maltrata. Ele está conosco. Ele está com você agora. Ele enxuga suas lágrimas. Ele está ao seu lado. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece cada instante da sua vida. Ele conhece o endereço do seu lar. E mais do que isso, o endereço do seu coração. Os lugares mais íntimos da sua alma, lá ele está, às vezes, curando as feridas.
apagando lembranças e convidando você a viver na presença dele, que é o lugar mais seguro. Tanto as mulheres que encontraram Jesus quanto os seus discípulos, eles foram buscar refúgio no lugar mais seguro em que se pode estar. Lançaram-se aos pés de Jesus e ali o adoraram. Não há outro lugar mais seguro para se estar do que aos pés de Jesus, colocando diante dele as nossas dores, as nossas lutas, colocando diante dele o nosso coração, as decisões tão difíceis de serem tomadas, as causas que parecem impossíveis. É diante dele, é aos pés dele que nós nos colocamos. É aos pés dele que nós clamamos, que nós suplicamos: Senhor, socorra-nos, salva-nos, ajuda-nos. É aos pés de Jesus que nós levamos as nossas dores, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas indecisões, as nossas incertezas. É diante de Jesus que nós colocamos o nosso coração. Nesse instante, esse Jesus que ressuscitou está olhando para você e está te perguntando: filha, filho, como está o seu coração? Como está a sua vida? Eu quero te estender a mão. Eu quero caminhar com você. Eu quero te ajudar. Eu quero te conduzir. Eu quero te fortalecer. Me dá aqui a sua mão. Vamos vencer juntos. Vamos superar isso. Isso também vai passar. Aliás, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. E as minhas palavras te dizem: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você agora, como estive ontem, anteontem, como estive naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E eu quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, para irmos para o lugar mais seguro, que é aos pés do Senhor Jesus. Colocar diante dele a nossa vida, as nossas causas, porque Ele está conosco, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele governa, porque Ele é digno de toda adoração. Eu não sei qual a causa que você tem para apresentar a Jesus, mas não deixe de apresentar, porque Ele pode te ajudar e Ele quer te ajudar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, te engrandecemos, porque o Senhor amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para dar a vida por nós, e para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos ter dado Jesus. E a Ti, Jesus, obrigado, porque o Senhor vem para curar as nossas dores, sarar as nossas feridas, arrancar de nós tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos tira às vezes a alegria. Obrigado, Jesus, porque estás conosco.
Obrigado, Jesus, porque conheces as nossas dores, as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Obrigado porque o Senhor, a despeito de conhecer-nos de forma íntima e pessoal, mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo assim o Senhor nos oferece ajuda, amparo, segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu peço, meu Deus, nesse dia, estenda a tua mão para abençoar, para sarar, para curar todos aqueles que buscam pela tua presença, todos aqueles que apresentam diante de ti aqui as suas dores, os seus pedidos, as suas súplicas. Ajuda cada um de nós a vencer assim como venceste a morte. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vencer nessa vida assim como o Senhor venceu, assim como o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Aleluias! Através dessa palavra elas vão ser curadas. Através dessa palavra elas vão ser libertas. Através dessa palavra elas vão encontrar a luz e o caminho que é Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele por quem vivemos, nos movemos e existimos. Senhor, eu te peço, estenda a tua mão sobre cada pessoa que me acompanha, especialmente os mais necessitados, os enfermos, os desenganados pela medicina, os desempregados, aqueles que estão com os seus casamentos ou famílias destruídas. Que o Senhor estenda a mão para operar milagres, trazer a cura, a libertação e a restauração na vida dessas pessoas. De forma especial, Senhor, eu apresento aqueles que me ajudam a propagar, aqueles que divulgam, aqueles que compartilham essa mensagem diariamente. Obrigado, Senhor, por estes missionários e missionárias que me ajudam, Senhor. Meu Pai, eu também coloco agora diante do teu altar os ofertantes, essas pessoas sensíveis à voz do teu Espírito, que através da sua oferta tem me ajudado a ajudar outras pessoas, a continuar investindo em missões, investindo em clínicas de recuperação que tiram pessoas muitas vezes de uma vida destruída das drogas e apresentam Jesus e tornam essas pessoas missionários e missionárias, gente com uma vida transformada. Por isso eu agradeço, ó Pai, por cada oferta que chega ao teu altar através da minha vida, desse ministério, daqueles que aqui estão, não apenas para ouvir, mas também para semear no teu reino. E a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Eu peço a cura, a transformação e, acima de tudo, que cada uma delas esteja debaixo da tua mão, e assim possam ter prosperidade, fartura na mesa, sucesso em tudo que fizerem. Senhor, abençoa os nossos ofertantes e multiplique-os, ó Pai, que mais pessoas também sejam tocadas e tenham um desejo de ofertar, de abençoar esse ministério que tem abençoado milhares de vidas. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você, meu irmão, minha irmã, sentiu um desejo no coração de se tornar um ofertante, está aparecendo aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 43 92001 2973. Se você quiser fazer já uma doação ou enviar a oferta, pode usar esse número como chave Pix celular. Ou então mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou te passar as informações e também enviarei uma oração para você. Que Deus te abençoe. Lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com 20 pessoas e que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui
que também pode abençoar a sua vida. Esse, sem dúvida nenhuma, é também um vídeo da Palavra de Deus. Fique com Deus, estou indo com Ele também.